To be or not to be? That's the question. Vem falar de teatro aqui no Primatologano, vem comigo. E meus amiguinhos, olha aqui eu com o barquinho. Gente, que eu abri o barquinho, eu acho. Eu me formei em teatro. Sim, eu tenho DRT. Sabe o que é DRT? Não sabe? Pesquisa, coloca no Google DRT. Eu nem sei se... Nem é uma DRT, né? Acho que mudou já o nome. É tipo CRM, que o médico tem, mas é voltado para artistas e outras funções. Eu tive isso. E eu me formei, eu tenho papel. Eu adoro um papel, eu adoro me formar. Ai, que delícia, que maravilha, que papel. Que Senac. Fiz no Senac curso técnico de teatro que ainda existe. Foi, gente, foi um momento de rebeldia. Eu saí do meu ensino médio em 2009 e falei, mamãe, quero fazer história ao teatro. Mamãe não deixou, mamãe não apoiou. Mas muito baseado na vivência e querendo que a gente saísse, né, de uma situação de vulnerabilidade social a longo prazo, de uma estrutura social à qual nós pertencíamos, a qual a gente ainda pertence, sendo sincero, mas de outras maneiras, né? Então, assim, eu fui meio rebelde na época, eu falei, poxa, eu tinha 5 pau, que era meu que eu tinha juntado, eu falei, o que eu vou fazer? Daí eu tinha pesquisado teatro, eu tinha feito o básico do Macunaíma, também existe até hoje. Eu falei, teatro une muito voz, corpo e interpretação. Já que eu não posso fazer interpretação, eu vou comer pelas beiradas. Vou fazer algo relacionado à voz, vou fazer fonoaudiologia. Eu nem sabia o que era fonoaudiologia. E eu descobri o que era fonoaudiologia, eu falei, não sou fonoaudiólogo, não serei fonoaudiólogo. Respeito, amo, acho legal. Não é pra mim. Aí eu saí. Fui morar em Londrina, Londres City, pequena Londres, no Paraná, por 1000 motivos pessoais, razões, tragédias da minha vida sexual pessoal. Pois é. Fui morar lá, em vez de eu podia ter escolhido outros lugares. Se bem que eu fiz 2 amigos maravilhosos, Dom e Felipe, amo vocês. Antes de eu ir pra Londrina, na realidade, eu fui dar aula de inglês. Porque tinha um CNA, morava em Budas Artes, tinha um CNA que tinha lançado, nem existe mais lá. Eu fui lá procurar emprego pra ser vendedor, só que aí o dono da escola falou inglês comigo e falou, você vai dar aula pra mim. Aí eu comecei a dar aula lá, morrendo de medo, eu adorei dar aula lá. E os horários eram bem loucos, né, assim, era tipo, dava aula à noite, dava aula à tarde. Aí eu achei o curso do Senac, tava ganhando uma graninha, era muito pouco, mas era o suficiente. Parece tanto, gente, que R$1.000 em 2010, parece que era 20 mil pra mim hoje em dia, cara, que olha, o que eu fazia com aquela grana, só Deus sabe. Tinha o curso do Senac e eu falei, eu vou fazer. Por que eu tô decidindo fazer esse vídeo aqui pra vocês no Primatologando? Porque muito do que eu sou e do que eu quero tem a ver com minha história. Teatro, um curso de teatro todo mundo também tinha que fazer, porque te ajuda a olhar o mundo de outras maneiras. Eu acho que curso de teatro e viajar, e principalmente viajar pra fora do Brasil mesmo, e não é só, vou pra Miami, vou pra Disney, pra Paris. Não, é Paraguai mesmo, pra Bolívia, sabe, pro Uruguai, Paraguai, Argentina. No meu caso específico, o curso técnico, eu decidi por algumas razões. Primeiro porque ele dava o DRT, e eu pensava que na época o DRT era tudo. Acabou que eu nunca ganhei dinheiro com teatro, né? Eu tinha feito o curso básico no Macunaíma, eu queria muito ter feito o Macunaíma, mas minha família não tinha grana. E aí eu, nessa oportunidade, 2011, 2010 eu fiquei a Deus dará em fonoaudiologia. 2011 eu comecei 3 vezes na semana, na unidade da Lapa Cipião, que é uma unidade maravilhosa do Senac, e fiz até 2012. O curso do Senac, eu não sei se mudou faz muito tempo, a estrutura. Eu acho que não deve ter mudado muito, não, porque eles eram muito... Acho que deve ter acrescentado alguma coisa, mudado um professor ou outro, acho que tem algum professor que tá lá. Infelizmente um professor meu faleceu já, que era o professor de maquiagem, professor Ivon Mendes, maravilhoso, aulas maravilhosas. Vou falar as matérias aqui, vamos pra essa parte, né, pra eu falar. Tinha 2 módulos principais, né? Tinha um módulo inicial, que era maior, que a gente tinha história do teatro, interpretação, expressão vocal, expressão corporal, maquiagem e gestão empreendedora. Muito bom. O que eu vou dar de dica em relação a você que quer ser ator e está olhando para um curso profissionalizante? Hoje em dia em São Paulo existem vários cursos. Eu posso falar aquilo que eu estudei e eu também consigo falar de uns outros. Na época, existia entre a gente no Senac, né, os rótulos, né, das escolas. Então, tu faz o Filmaia, tu é rico. O Senac era os bolsistas que a gente falava. E tinha a Globe, não existe mais escola,
que era muito boa. A gente falava que era a escola dos modelos, porque era caríssima. Mas eu fui assistir algumas peças lá e as peças eram, tipo, de Shakespeare, inclusive. Quem não sabe, The Globe era o teatro lá do Shakespeare. Eu fui assistir um Romeu e Julieta lá que não dava nada. Eu adorei. E o Senac, o que aconteceu? Eles estudavam, né, nessa época pelo menos, o método de Stanislavski. Konstantin Stanislavski. Tá curioso? Pesquisa no Google, no YouTube, meu amor. Ele é russo. Sim, ele é russo. Tequila or vodka? E ele foi um dos fundadores do teatro de Moscou. E ele criou, né, através... Teve uma época que ele foi para Nova York também, isso eu tô falando lá nos anos 1900 e bolinha, acho que ele nasceu em 1800 e pouco. Ele criou um método. Ele tem 3 livros principais, né, eu vou colocar o link para vocês aí. E tem um 4º livro que é sobre a vida dele, mas principalmente a preparação do ator, né, que todo mundo fala. E é um livro muito bonito, né, que realmente fala assim, tipo, em primeira pessoa, como se ele fosse um aluno de uma escola, e vai contando o dia a dia dele na escola e a preparação. E era baseado nisso. A diretora, coordenadora da época aqui, a professora Marisa Bicudo, fenomenal. Eu admiro muito ela. Ela é maravilhosa, assim, sabe? Me arrependo de não ter aproveitado mais, que eu era molecão. Ela passava pra gente na interpretação esses textos, né? A história do teatro foi pro professor Valmir Pavan, e a gente teve expressão vocal e corporal e maquiagem ali complementando esse primeiro módulo. Se você está começando no teatro, se você está querendo estudar, eu não tenho dúvidas que o Senac pode ser uma das melhores opções para você. De novo, eu era muito novo, eu tinha 18, 19 anos na época, o que por um lado é muito lindo, né? De ter uma ingenuidade muito bacana. Eu era um péssimo ator, eu acho, e eu fui me tornando um bom ator até depois. Eu tive bons feedbacks, eu tive feedbacks horríveis também, mas só de eu ter ficado na área de finanças 4 anos, sem ter estudado nada de finanças, eu acho que eu sou um ótimo ator. Obrigado, Senac! No segundo módulo, né, a gente tinha uma montagem teatral, que a gente fez uma peça que a gente chamou Conchambranças de Suassuna. Eu me aplaudi, eu fiz o que não é pra um ator fazer, eu gostava muito do personagem, me diverti horrores. E a minha galera era muito legal. Tinha uma outra chatinha, né, como toda turma. E a gente teve interpretação para TV, cinema e dublagem também. Só que eram módulos muito pequenos. O módulo de interpretação em si e o de montagem era maiorzinho e era mais interessante nesse aspecto. O que eu indico para vocês, e o que eu fiz depois, é claro, fazer cursos complementares, adicionais, porque é uma maneira também de você conhecer pessoas. E teatro também é QI, quem indica. Eu cheguei a fazer Casa de Arte das Laranjeiras, interpretação para cinema, um curso workshop de 5 dias. Fiz 1 ano de curso, né, dos módulos que são 3 dos sátiros, aqui na Praça Roosevelt. Aprendi muito. Fiz Fátima Toledo também, o workshop dela, não foi com ela, mas também pude aprender bastante e também tive uns feedbacks muito legais. É uma época que eu tenho muita saudade mesmo. Então, se você quer ser ator, se você está olhando para cursos profissionalizantes, tem a oportunidade de estudar no Senac, eu acho que hoje ainda eles têm na Lapa Cipião e Itapeí Santana, aqui em São Paulo, na capital, quem vem para cá ou tá aqui, eu indico esse papel que não vale nada para mim. De verdade, é um dos poucos papéis para mim que não vale nada. Eu só não rasgo porque, meu Deus, vai que preciso um dia. Porque o que vale é aquilo que eu aprendi aqui, cara. Estudar texto dramático de teatro te faz outra pessoa. E me faz outra pessoa também com um olhar científico, tá? Em cima disso. Eu não descarto, não. Assim, óbvio que é de uma maneira mais abstrata, mas eu acho que essa questão de você ter uma comunicação legal, tem um ator que é mega tímido, mas de você conseguir chegar num lugar e as pessoas notarem você, o Senac me deu. Eu já era um pouco assim da minha personalidade, eu acho que eu sou um pouco assim, se tem lado bom, lado ruim. Isso é um pouquinho sobre minha formação a mais aqui. No Primatologando a gente fala de bastantes coisas, e essa playlist é para falar de formações e minha vida pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, compartilha, comenta aí como é que tá. Se você é do Senac hoje em dia, coloca aí. Se você é do Senac, coloca aí também. Tamo junto, tá bom? Bora para um próximo vídeo e a gente se vê por aqui. O que eu falei, Jesus amado? Dessa vez foi uma finalização horrível. Tchau! Beijo!